Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui numa lavoura, foi recentemente plantada de soja, sobre uma cobertura aí de uma palhada de gramínea de aveia, uma palhada de mais difícil decomposição, uma relação CN alta, então fica cobrindo o solo por mais tempo. E também tem resíduos aqui, resquícios aí de nabo. Então nós tivemos aí no inverno uma cobertura nessa área aqui de aveia e nabo. Aveia com uma gramínea, com decomposição mais lenta, cobrindo o solo por mais tempo, visando também o aumento de matéria orgânica, e o nabo para uma raiz mais pivotante, buscando quebrar alguma camada compactada, e também reciclar nutrientes. Então as duas plantas aí de famílias diferentes, com raízes diferentes, decomposições diferentes, o nabo decompõe mais rapidamente, e uma ciclagem de nutrientes diferente para o sistema, visando, é claro, o aumento da matéria orgânica, a cobertura. O plantio aqui foi feito em nível, então evitando o processo erosivo, e a soja está aí na forma de plântula, recentemente emergida e na forma de plântula ainda, e as raízes estão se desenvolvendo na busca por água e nutrientes para conduzir a planta e garantir uma boa produtividade. Extremamente importante nas lavouras, antes do plantio da cultura de verão, quando se tem uma cobertura de inverno, fazer a calagem. Interessantíssimo fazer antes da cobertura de inverno. Para quê? Para que durante esse processo de desenvolvimento da planta de cobertura de inverno, o calcário reaja, aumente o pH, neutralize o alumínio tóxico, ou seja, deixe a saturação por alumínio igual a zero. pH fique entre 6, 6,2, 6,5 por aí, que é um pH ideal, interessantíssimo para muitos nutrientes, também favorece a atividade biológica, reduz a possibilidade de absorção do fósforo, e isso favorece o crescimento radicular. Também uma boa adubação na linha de semeadura da soja. Como a soja é uma planta que fixa nitrogênio do ar através da simbiose aí com os bradyrisóbios, e então a gente não precisa aplicar nitrogênio na soja. Às vezes, numa situação aí de custo de fertilizantes, talvez uma pequena dose aí para o arranque inicial da cultura seja interessante, dependendo aí da matéria orgânica e o resíduo de culturas que tem sobre o solo. Entretanto, o excesso de nitrogênio prejudica a fixação biológica posteriormente, então não se deve exagerar no adubo nitrogenado para a soja. Aí 15, 18, 20 quilos, no máximo de N por hectare, aí poderia ser utilizado. Por quê? Porque nós dependemos fundamentalmente da fixação biológica de N, a tecnologia muito bem desenvolvida aqui no Brasil pela Embrapa, e nós temos cepas aí extremamente habilidosas em fixar nitrogênio em parceria aí, em simbiose com a soja. Então a gente fica não dependente da adubação nitrogenada, consequentemente o custo de produção reduz por isso. Isso torna a plantio de soja bastante viável aqui para nós no Brasil. Também adubação fosfatada, extremamente importante na linha de semeadura. Por quê? Porque o fósforo é um nutriente praticamente imóvel no solo. Nas nossas argilas, aí, principalmente solos tem argilas caulinita e óxidos de ferro, então ele tem uma pequena mobilidade, muito pouca, praticamente imóvel no solo. Então a gente tem que aplicar todo o fósforo na linha de semeadura, e se for em altas doses, buscar fazer a melhoria da qualidade do solo, do teor de fósforo no solo ao longo dos cultivos, senão sai muito caro, e também excesso de fósforo na linha de semeadura pode prejudicar também aí a absorção de zinco em função de uma reação que existe entre fósforo e zinco. Potássio é extremamente importante para a planta, evitar altas doses na linha de semeadura em função do efeito salino. Potássio é um sal, KCl, cloreto de potássio, principal fonte, aí, 60% K2O. Então nós temos que cuidar para que não aconteça esse efeito salino na linha de semeadura. Então doses aí de 60, 65 kg por hectare de K2O é interessante. Mais que isso, numa condição que não chove bem, numa condição de solo não tão boa, pode dar efeito salino. E o restante da adubação potássica pode ser feito em superfície, porque ele é um nutriente imóvel no solo. Principalmente em solos que foi feita uma calagem que neutralizou, reduziu a CTA e aumentou a CTC, para esse potássio ficar absorvido, retido, com baixa energia nas cargas do solo, evitando sua lixiviação.
E as cargas da matéria orgânica, extremamente importante, né? 75% da CTC do solo vem da matéria orgânica. Então temos que aumentar o teor de matéria orgânica ao longo do tempo para viabilizar o cultivo das culturas comerciais. Então fica a dica, né? Calagem e antes da cultura de inverno, para dar tempo do calcário reagir, uma boa cobertura, uma boa palhada e o plantio bem feito, né, com espaçamento adequado, população de plantas adequada e adubação conforme a necessidade da cultura, são fatores-chave para o sucesso da produtividade da cultura, uma das culturas mais importantes do Brasil, que é a soja. Um abraço a todos.